Vamos deixar as pessoas perguntarem O Raniel perguntou o seguinte: Pastor Elias, até mesmo Isaac terá um novo nome, mesmo sendo Deus que deu esse nome a ele? Olha bem, eu acredito, eu tenho uma crença um pouquinho diferente de alguns dispensacionalistas, que acreditam que os santos do Antigo Testamento, eles só serão ressuscitados depois da grande tribulação. Uma vez que o novo nome é para os vencedores, aquele que vencer, aí fica a pergunta: aquele que vencer e for lá para o céu ou o que vencer de um modo geral? Jacó, Isaac venceu, porque ele está na galeria dos heróis da fé. Então é possível que ele também terá um novo nome, assim como Abraão. E também outros terão um novo nome, porque é uma promessa para os vencedores. Ok, o Anderson pergunta o seguinte: Pastor, podemos afirmar que o maior pecado começou com os pais de Jacó tendo preferência entre os filhos? Não, eu creio que isso daí acontece em toda a família, né? Aqueles pais que o pai ama mais um e a mãe ama mais a outra, é a mais apegado. Eu não vejo um pecado nisso. Um relacionamento um tanto conflituoso, né, porque esse tipo de preferência faz causar ciúmes, mas não é dito que havia ciúmes entre eles. Não é dito na Bíblia que havia atrito entre eles pelo fato do pai amar Isaac, amar Jacó, e a mãe amar, ou melhor, o pai Amar Esaú. amar Esaú e a mãe amar Jacó. Eu tô com esse Jacó na cabeça aqui, só na graça, viu? Então não é dito, não está escrito isso. Isso também é uma criatividade, né, gente? Porque onde é que eles leram isso? Que havia um conflito, que havia um pecado. Você está me fazendo uma pergunta, mas tem pessoas que afirmam. Onde é que está escrito isso? Que havia conflito entre os dois irmãos, a não ser lá dentro do ventre da mãe, fora do ventre, nunca é dito que havia atrito entre eles, porque Isaac amava mais a Esaú e a Rebeca amava mais a Jacó. Eu não consegui ver isso na Bíblia. Se alguém viu, por favor, pode colocar aqui que eu quero conhecer. Eu não li isso, tá? Então, dizer que isso era um pecado, o pecado foi Esaú vender o seu direito de primogenitura, depois enganar o pai e depois tentar e também enganar o irmão. Eudes perguntou o seguinte: a conversão de Jacó foi em Betel ou em Peniel? Olha, alguns dizem que a conversão dele aconteceu lá no Val de Jaboque, né? Lá no Val de Jaboque. Gente, ele já era convertido. Ele tinha relacionamento com Deus. Eu mostrei no capítulo 28 que ele tinha intimidade com Deus. Porque dizer que ele se converteu porque ele era o quê? Enganador? Nós já provamos que ele não era enganador. Jacó não era enganador, ele cometeu um ato de engano com o pai. Mas ele não queria, foi pressionado pela mãe. Não enganou Esaú e não enganou Labão. E não enganou ninguém a não ser o pai. Então dizer que ele se converteu, quer dizer que você está andando com Deus, aí você comete uma falha, significa que você não é convertido? Não. O convertido também peca. A diferença é que quem se converte comete o pecado, ele não fica em paz com o pecado que cometeu. Mas não significa que você não peca. O próprio apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o bem e o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha João, o que que ele diz: aquele que disser que não peca é mentiroso. Então, se converteu, você não peca? Enganar, mentir, adulterar, furtar, ludibriar, tudo é mentir, tudo é pecado. Então, talvez o meu pecado seja diferente do seu pecado. Mas todos nós, mesmo convertidos, pecamos, porque não somos perfeitos. Eu acho que essa falácia aí de que ele se converteu no Val de Jaboque, gente, olha, me perdoe, é tudo blá blá blá. Isso é balela, gente. Isso não existe na Bíblia. Ele se converteu no Val de Jaboque? Qual a conversão que ele passou? O que que aconteceu lá? Ah, ele mudou. Mudou por quê? Se ele já era abençoado, tinha todas as promessas, Deus era com ele, Deus aparecia para ele, tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus. O que que aconteceu diferente depois do Val de Jaboque? Mostrem para mim, por favor. Se alguém tiver, fala assim: olha, tem um traço do caráter dele que foi mudado depois do Val de Jaboque. Alguém tem? Se tiver, por favor, mostra para mim. O que que aconteceu com ele depois do Val de Jaboque?
Eu quero saber. Porque é fácil eu pegar, ir para um vídeo e falar, escrever um livro, uma revista e fazer o meu comentário, mas eu quero ver a prova documental. Como diz lá o meu amigo pastor César, mostra o texto. Esse César é uma parada, viu. Bora lá. Bora lá, Breno. Por qual motivo? Essa é boa, bem legal. Vamos lá. Por qual motivo os judeus tinham o costume de pôr o nome da criança, levando em consideração o momento em que estavam vivendo? Exemplo, a esposa de Finéias. A esposa de Finéias, justamente. Então veja bem, ó, e foi-se a glória. Aí é mais uma prova de que não havia maldição no nome. Ela pôs justamente por conta, os nomes eles surgiam por diversas circunstâncias. Circunstância de nascimento, que é o caso da mulher de Finéias, que pôs o nome no filho de Icavod, ou seja, e foi-se a glória. Ela quis deixar uma marca, algo que aconteceu na vida dela. Por exemplo, Jacó, porque ele agarrou o calcanhar. Esaú, porque nasceu coberto de pelos. E tem tantos outros cujos nomes foram dados por conta das circunstâncias. Havia circunstâncias de nascimento, havia questão, nomes de agradecimento. Por exemplo, Ana coloca o nome no filho de Shemuel, que pode ter dois significados. Se for de Shema, que é Deus que ouviu, pedido a Deus, Deus ouviu. Ou de Shem, nome de Deus. Natanael, que vem de Natan, que significa presente, e ele, Deus, Deus presenteou. Havia nomes oriundos, por exemplo, da fauna, como é o caso de Devorá, Débora, abelha, né? Kalev, que significa cachorro, cão. Que mais? Tem tantos outros significados, vindo do reino mineral. Penina significa pérola, se eu não me engano. Outro ligado à doença, por exemplo, Corá, que significa calvo, por causa da calvície. Características, várias características. Mas perceba que mesmo a mulher de Finés não deu para que o filho fosse alguma coisa, não. Ela estava dando nome ao filho por conta do episódio que ocorreu. Então, a circunstância do nascimento motivava os pais a dar o filho. E, infelizmente, aquela circunstância foi um momento em que a glória de Deus se foi. Beleza, o Tadeu perguntou o seguinte: por que Deus não se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Israel? Justamente porque o nome de Jacó foi mudado 2 vezes, e apesar de ter sido mudado, Deus nunca se apresenta com esse nome. Ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu até, como a live caiu, eu até esqueci de apresentar tudo isso que eu havia preparado. Foi mudado 2 vezes. Depois você vai analisar que quando ele se apresenta para Moisés, ali em Êxodo capítulo 3, versículo de número 15, ele diz: Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você vai para a genealogia, em Mateus capítulo 1, versículo 2, o nome que aparece é Jacó. Quando vai para Mateus capítulo 8, versículo 11, você vai ver que e muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Quando você vai para a galeria dos heróis da fé, o nome que aparece? Jacó. Então você veja que o nome nada a ver com influência na vida ou no destino da pessoa. Crendice, crendice, crendice. E crendice que depois do Val de Jaboque a vida de Jacó mudou. Que ele mudou o caráter dele. Gente, não existe, isso não está na Bíblia. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Bem lembrado, Abigail. Gente, isso não está na Bíblia. Ah, porque ele foi convertido no Val de Jaboque. Onde está escrito isso? Vamos lá, o Soares perguntou o seguinte: esses livros que vendem o significado dos nomes, é correto? Depende do autor, né? Se você quiser ficar como o meu, tá correto, que isso aqui é fruto de pesquisa, ó. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Por falar nisso, eu nem apresentei o meu kit, né? Verdade. Nem apresentei. Olha, gente, você vê que eu tô tão ligado nesse negócio de venda de livro que eu esqueci do meu kit. Olha aqui, ó. Olha só. Meu Deus. São vários livros. Pergunta difícil de responder, volume 1, 2, 3, 4, 5. Pregadores diz, a Bíblia não diz. Tem o que mais? O curso de hebraico, tem o dicionário, tudo por 480 no Pix.
ou 10 parcelas de 500 de 54? Isso. 480 no Pix ou 10,54? 0 operadora 11 9 4901 6633. 11 9 4901 6633 ou 11 9 3279 3001. Pastor, Mateus 24:31 é o arrebatamento? Qual a diferença? Mateus 24:31 é o arrebatamento? É claro que não. Isso aí é um argumento do pós-tribulacionismo. Por que não é? Porque, ó, e ele reunirá, enviará os seus anjos. Quem arrebata não são os anjos, quem arrebata é o Senhor Jesus, o qual reunirá dos 4 cantos da terra, desde uma extremidade do céu até outra extremidade da terra, extremidade do céu. Gente, tudo isso é uma expressão para dizer que não ficará ninguém, que ele vai reunir todos aqueles do período da grande tribulação. Mas é reunião, não é encontro. O encontro é dos ares. A palavra para encontro é a pantesis. A palavra para reunião é psinagogue, reunião. Reunir é psinago. Pode perceber uma coisa, aí não tem arrebatamento, aí não tem ressurreição dos mortos, aí não tem transformação dos vivos, não tem nada que ocorrerá no arrebatamento. Portanto, não se trata de arrebatamento. Elisângela, pastor Elias, Isaac se deixou ser enganado? Ah, tá. Se Isaac se deixou, É. é possível. Não há de duvidar não, porque ao mesmo tempo que ele não reconhece a voz, depois ele conhece. Será que ele não sabia alguma coisa? É possível, você falou uma coisa aí bem interessante. É possível. Vamos lá, o Renan perguntou o seguinte: tudo que Jacó fez, inclusive enganar o pai, comprar a primogenitura do irmão, foi apenas para obedecer o propósito de Deus com ele? Jacó não enganou o irmão e nem enganou Labão. Ele enganou o pai, mas forçado pela mãe, porque a mãe tinha uma forte influência contra o próprio Jacó. E disse para ele: olha, a maldição que vir sobre você, que venha sobre mim. Agora, o que acontece? Estava nos propósitos de Deus que Jacó ficasse na linha da promessa? Sim. Tanto é verdade que quando os irmãos estão lutando no ventre, Deus não diz assim, ó, tem 2 filhos no teu ventre. Não, ele diz, 2 nações estão no teu ventre. Agora, o que acontece? A nação de Israel, é uma nação eleita. Mas qual é o caráter desta eleição? Eleição soteriológica ou eleição instrumental? Instrumental, que é por meio desta nação que viria o Mashiach. Agora, o que Rebeca faz? Ela usa de outros meios para ajudar Deus. Eu já enfatizei na outra live, como Sara também tentou arrumar um jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro, né? De querer ajudar Deus para que Abraão tivesse um filho. Da mesma sorte, Rebeca também dá uma ajudinha, mas não precisava. Só que Deus permitiu tudo isso. Deus tinha um projeto, como ele já havia dito para Rebeca. E com base nisso, Rebeca vem e, sabendo que Esaú tinha vendido a primogenitura para Jacó, ela vem dar o jeitinho dela. Claudinir perguntou o seguinte: pastor, em Gênesis 31:20 diz que Jacó enganou Labão. Bora ver. 31? 20. 20. Vamos lá. E o outro, o Anderson reitera, né? Como que fica 31? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Não, aqui é o seguinte, ele está fugindo por quê? Porque Labão está fazendo como aquele povo que contrata alguém e depois, como que se diz, meu Deus do céu? Contrata para trabalhar e depois não quer deixar. É um escravizado, como é que é? Trabalho escravo. Trabalho escravo. Trabalho escravo. Por quê? O que é que Labão percebeu? Que ele estava sendo abençoado por causa de Jacó. Você vai ver que no texto diz que Deus abençoa Labão, não é por causa de Labão, por causa de Jacó. E o que ocorre? Labão não quer que Jacó saia da unha dele. Então, o que ele teve que fazer? Teve que fugir. Porque se ele fugindo, Labão foi atrás, querendo trazer ele de volta, e não trouxe por quê? Porque Deus entrou no caminho e falou assim: olha, vê o que você vai fazer com Jacó. Você não diga nem bem e nem mal. Então aqui ele se esquivou-se Jacó de Labão, ou seja, ó, fugiu.
Ele fugiu, se esquivou, ele fugiu. Não é que ele enganou. O que que é enganar? É você contar uma mentira, usar de engano. Aqui ele fugiu. E ele fugiu por quê? Ó, disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então ele estava indo por orientação de Deus. Agora, se ele chegasse em Labão e dissesse: Labão, Deus mandou eu cair fora e eu vou embora. Labão deixaria ir? Claro que não deixaria. E olha o que que Labão faz quando encontra Jacó. Olha só, Labão prossegue atrás de Jacó. E aqui no 21 diz, ó, e fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Aqui não diz que ele enganou, mas que ele se esquivou. Vê o que que é se esquivar, ó, escorregou. Era liso, né? Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho. Aí o Labão encontra, deixa eu ver aqui, onde que é o Labão? Encontra Jacó. Aqui, ó. Então disse Labão, olha, 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armar a Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua eh, na sua montanha, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizesse que te esquivasse de mim e levasse as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente. Ele não enganou, ele fugiu em oculto, se esquivou e ó, primeira oportunidade que ele teve, linha na pipa. E te esquivasse de mim, e não fizesse saber para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa. Em momento algum, Labão disse aqui que enganou Jacó. Ou melhor, que Jacó o enganou. Por que que você me enganou? Não, porque fugiste, tá bom? Também não me permitiste beijar meus filhos e tal. Ele, ao 29, poder havia em minha mão para vos fazer mal. Era a intenção de Labão. Mas, 29, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Traduzindo, ele não ia deixar, não. Trabalho escravo. Você vai trabalhar e todo o negócio vai ficar aqui. É seu, mas está aqui dentro da minha terra. Traduzindo, é meu, mas está dentro da propriedade do camarada. A hora que ele quiser, ele toma. E Jacó falou: opa, espera aí, eu tenho ordem de Deus de cair fora. Primeira oportunidade que ele teve, ó, por isso que ele é suplantador, tá entendendo? O que vence. E ele venceu se esquivando e fugindo. Portanto, não tá fugir aqui. Bora ver o que que significa se esquivar. Jacó lutou contra Deus e ganhou dele? Então, na primeira luta foi com anjo. Foi com um anjo, um varão. E ele diz: eu lutei com Deus e venci. Era um representante de Deus ali. Gente, aí é uma discussão muito grande. Tem cada interpretação aí que vocês nem queiram saber, coisa cabeluda acerca desse anjo aí. Eu não vou nem citar um amigo meu aqui que tem uma tese em cima disso daí, que é coisa feiuda, né? Ele nem publicou. Eu falei: filho, não publique isso que você vai se prejudicar. Ele não publicou. Mas é coisa feia. E existe também aqueles que acham que ali é uma cristofania, que ele lutou com Cristo. Outro acha que é uma teofania, que ele lutou realmente com Deus. Mas é um anjo, um representante de Deus, tá? O Malaiavé era o anjo do Senhor, só que ali ele não se revela como o Malaiavé, o anjo do Senhor. Parece-me que em Oséias é dito alguma coisa a esse respeito, mas Deus aparece para ele como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e muda o nome dele pela segunda vez. Bora lá. De fato, Esaú perdeu o direito de primogenitura após a negociação com seu irmão? Ou a bênção já pertencia a Jacó, pois a Bíblia diz que o maior serviria o menor? A primogenitura ele perdeu ali, porque veja bem, lá no final do último versículo do capítulo 25, está escrito: e desprezou Esaú a sua primogenitura. Depois, lá em Hebreus capítulo 12, versículos 15 e 16, está dizendo: ninguém seja fornicário ou profano como foi Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. O que ele quis receber a bênção, com lágrimas, não conseguiu, porque não foi encontrado lugar de arrependimento. O que que ocorre?
Deus, ele é presciente. Deus sabia disso que iria ocorrer. E por esta razão, ele já disse, ó, o maior será servo do menor. Porque o que para nós a gente passou a conhecer agora, Deus já sabia que ia acontecer. É a presciência de Deus. Então Deus já se antecipou, sabendo o que iria ocorrer, já disse para Rebeca, vai ser assim, assim e assim. Não é que Deus decretou, mas que ele já previu que iria acontecer. Jacó recebeu a promessa? A promessa ele recebeu. Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, eles receberam a promessa pela fé. Porque o descendente recebendo é como se ele também tivesse recebido. É como, por exemplo, Levi. Levi pagou o dízimo para Melquisedeque. Como assim ele pagou o meu dízimo para Melquisedeque? Pagou através de Abraão. Eu sei o que ele está querendo dizer, por conta de Hebreus, capítulo de número 11. Todos esses morreram na fé, só que ali não inclui Jacó. Ou inclui também Jacó, né? Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, pela fé, então eles recebem. A terra não foi concretizada, mas é dado para toda a sua descendência. A descendência recebendo é como se ele também tivesse recebido. E ele comprou parte da terra, viveu na terra, foi sepultado na terra. Abraão foi sepultado na terra, Isaac, Sara, todos foram sepultados na terra, estiveram na terra. Jacó, ou José também foi sepultado na terra e estão ali na terra. Pastor, as 12 tribos, sobre as 12 Ah, tribos, por que às vezes uma era retirada? acho que ele está se referindo a Apocalipse. Você deve estar fazendo alguma coisa em Apocalipse. Existem essas questões, por exemplo, as tribos, quantas são? 13, às vezes dá 14. São 13 tribos. Por que 13? Porque até José eram 12 tribos. Mas quando José morre, duas entram no lugar. Quem? Manassés e Efraim, porque as duas se tornaram tribos. Eram 13 tribos, só que geralmente é contado 12. Por quê? Por causa da tribo de Levi, que é uma tribo sacerdotal. E muitas vezes, no lugar de José, aparece outro, ou José aparece no lugar de uma tribo que era pouco recomendável, como, por exemplo, a tribo de Dan, se eu não me engano, ela não aparece. No lugar da tribo de Dan, aparece Levi. Então, existe lá um critério, um porquê. Eu não saberia explicar com precisão o porquê destas mudanças. Existem muitas especulações, dizendo que o anticristo vem da tribo de Dan. Gente, é muita especulação. Eu prefiro dizer assim, olha, eu não sei com certeza. Pessoal, um abraço para todos vocês. Ó, quem quiser o nosso kit, tá aqui, ó. E o link tá aí, o telefone também, tá bom? 11 9 3279 3001, 11 9 4901 6633. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez queremos te agradecer e te louvar por mais esta live, por mais esta noite. Abençoa o teu povo, derrama a tua graça, o teu poder e da vitória. Em nome de Jesus. Amém.